Tá piscando, tá gravando. Fala, galera. Bem-vindo a mais um vídeo, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o banco de dados SQLite. Não sei se vocês conhecem o que é o banco de dados SQLite, mas ele é um banco implementado em C. Ele é um banco que já vem nativo em muitas bibliotecas, muitas linguagens, né? E agora ela tá vindo já por padrão no Node também, né? A partir do Node 23, ele já vem como padrão. E aí, qual que foi a ideia, né, de gravar um vídeo sobre SQLite? Eu tô pensando numa ideia de um SaaS, que é basicamente um sistema de agendamento. E para desenvolver o local, para já ir adiantando um pouco de como o projeto vai funcionar, eu falei, cara, por que não usar SQLite, né? E tava dando uma olhada, dando uma estudada nele, que faz muito tempo que eu não uso. E eu falei, cara, é um bom vídeo pra falar sobre SQLite, né? Então, meio que por isso tô gravando um pouco sobre SQLite. Então, meio que por padrão agora, ele já vem no Node 23. Então, deixa eu até abrir aqui, ó. Ele já vem por default aqui no Node 23. E aí, para você usar ele, basicamente você faz o import do Node SQLite e você fala se ele vai ser em memória ou se vai ser em arquivo. E se for em memória, você coloca dois pontos memory, dois pontos, e caso for em arquivo, você coloca só o nome do arquivo aqui. No meu caso, eu coloquei um database.db e referenciei ele aqui como database.db. E a hora que ele já sobe, ele já encontra o arquivo que tem que ficar obrigatoriamente na raiz e já começa a funcionar numa boa. Por padrão, o SQLite ele se comporta como se fosse um banco Postgres, então é a mesma sintaxe. Então bora lá, né? Então qual que foi a ideia aqui dessa aplicaçãozinha? Cara, é uma aplicação sobre posts, né? Então aqui nesse caso é como se fosse vamos falar assim, um Twitter. Então você tem uma conta e você pode fazer posts. E é basicamente uma API isso que foi feito. Então é uma API onde você pode criar usuários e você pode criar posts por usuários, né? Muito óbvio. E aí depois tem uma API que faz a listagem, de que busca os posts por ID de usuário. Então entrando aqui um pouco no SQLite, perdão, aqui no começo da aplicação, isso aqui é uma aplicação em Node com Express, então aqui por padrão já faço o import do Express, já faço o import do SQLite. Aqui eu já faço a instância da nossa aplicação com Express, então eu puxo o Express do Express, faço swap, a partir disso crio uma porta, coloquei por padrão na porta 3000. Aqui eu dou um app.useExpress.json, porque eu quero que a nossa API ela transforme tudo que ela recebe em JSON. Então tá até aqui, ó. Returns a middleware that only parses a JSON and looks like at requests where the content type header matches the type option. Então, basicamente, eu recebo JSON e envio JSON. E aí, então, aqui depois eu faço esse Express URL encoded, que é para fazer o encode do nosso URL. Logo em seguida, eu tenho essa minha funçãozinha aqui, que é um create tables. Esse create tables, ele vai mandar esse exec é um comando para executar uma ação no SQLite. Então aqui eu faço só a criação da minha tabela de usuários. E aqui eu coloco como ID um integer auto-increment, que é o ID do nosso usuário, né? O nome e o e-mail dele, que são textos que não podem ser nulos. Logo em seguida, eu também crio a tabela de posts, que ela também tem um ID auto-incrementado, porém ela tem uma chave estrangeira que referencia o ID do usuário. Então aqui na linha 22 a gente vê aqui um user ID que é um integer not null, ou seja, quando o usuário for criar um post, obrigatoriamente tem que passar um ID de usuário. E aí depois ele tem o nosso title e o nosso content. Aqui é a nossa frame que eu acabei de falar sobre ela, né? Então ela referencia o user ID, que referencia o ID da tabela users. Então logo aqui embaixo eu tenho esse create tables, que ele é um try catch, né? Então ele vai executar esse cara aqui, né? Então aqui, ó. Create tables. A hora que o meu serviço sobe, ele roda esse create tables. Depois disso, a gente adiciona as nossas rotas no Express, que é a rota de post, de criar usuário. Então aqui, quando a pessoa cria um usuário, basicamente a gente faz um prepare. Esse prepare, basicamente, ele gera o seu SQL. Então aqui eu coloco meu SQL, insert int users, eu passo os nomes, os campos da minha tabela, que é o campo name e e-mail, e os dois valores, que seriam o name e o e-mail. Logo em seguida, eu coloco um insert.run, e aí passando os dois parâmetros, que seriam essas duas interrogações aqui. Um ponto legal.
O SQLite, ele não é assíncrono, ele é síncrono. Então, se você for olhar até aqui o próprio comando, ó. Aqui, statement. E também, ó. Ele não retorna como se fosse uma promise, né? Então, se a gente olhar aqui, ó. Aqui. Ele não tem nenhum async. Então, por isso que não tem um await aqui. Ele é um método síncrono, os prepare e o run. Obviamente dá pra você converter isso aqui em promise, caso você queira, mas como o próprio comando aqui, ele já não é, eu não vi necessidade. Então, vamos lá. Isso aqui é a rota de users. Depois a gente tem a rota de posts. A rota de posts, ela é basicamente bem parecida com a de users. A diferença é que em vez na de users a gente pega nome e e-mail, aqui a gente pega o title e o content. E no posts de user, a gente recebe o ID do usuário como path da nossa rota. Então aqui a gente pega o path aqui da rota. Então aqui depois a gente vai rodar um try. E da mesma forma que a gente fez para criar o usuário, a gente roda um prepare. E depois a gente roda um run para criar os para insert ser executado, né? Passando os parâmetros. E aqui por último, a gente tem a nossa rota de get, que ela é um users post também por ID. Então, na minha rota de get, eu quero listar todos os posts daquele usuário. E para eu receber o usuário, eu pego o ID que vem da requisição. Então aqui, o que eu faço? Eu dou um select p, então esse p é um alias para minha tabela de posts. E aqui a mesma coisa u, que é um alias para minha tabela de usuários. O que eu faço aqui? Eu quero buscar o título, o conteúdo, o nome e o e-mail. A tabela posts, eu faço um join com a tabela de usuários. O que é esse join? É basicamente para juntar as duas tabelas. Eu estou fazendo um join não left join, porque como... Na verdade funcionaria os dois, tá? Mas estou usando o join aqui, porque como eu sei que nunca vai ser nula essa minha referência, eu, por padrão acho melhor usar um join do que um left join. Então aqui eu faço um join com usuários, onde o user ID da minha tabela posts tem que ser o mesmo ID da tabela users. E eu faço um filtro pelos meus posts que sejam iguais ao meu user ID. E aqui pode ser tanto P quanto U. Mas como a nossa ideia do filtro é pela tabela de posts, semanticamente é mais correto usar o P. Mas como eu disse, tanto a tabela de post quanto o user daria certo aqui, por causa dessa cláusula aqui também. E caso não tivesse este where aqui, ele ia listar todos os posts que tenham usuários. Caso eu crie um usuário aqui que não tenha posts, ele não listaria esse cara. E aqui por último a gente dá um posts.all, que esse posts aqui é o nosso retorno do prepare. Esse all aqui é para fazer a query, né? Então, quando eu dou esse all, quer dizer que eu quero listar tudo que está no meu SQLite. É aqui a mesma coisa, eu só passo esse meu user ID. Então, bora lá rodar esse cara. Para rodar esse cara, eu coloquei um script aqui, que é esse launch.json. Então, basicamente, ele dá um request de launch. O runtime executable é o npm, porque está rodando em Node. E o runtimes args é esse start. E por que é start? Porque esse start é o comando que eu criei aqui no meu scripts. E o npm é como se a gente estivesse rodando a npm start. Então, por isso que tem esse runtime executable npm. Então, bora executar este cara. Então, dado que a gente tem aquelas 3 APIs, eu tenho a extensãozinha aqui do Postman. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Aqui nessa minha extensãozinha do Postman, eu já tenho o meu bora preparado. Então, eu vou criar o meu usuário. Então, aqui vai ser Victor Almeida de Freitas. E como eu já tinha testado isso antes, eu vou colocar um novo e-mail, porque ele dá erro de constraint. Porque o nosso e-mail ele tem que ser único. Conforme está dizendo aqui, ó. E-mail not null e tem que ser unique. Ou seja, não pode ter um e-mail repetido no nossa base de dados. Então, eu vou colocar aqui testando. Vou criar esse cara. Nosso usuário foi criado com sucesso.
Eu até deixei aqui no nosso debug, o ID desse nosso usuário é 4. Então, vamos buscar aqui os posts desse nosso usuário. Então, aqui coloca um 4. Realmente não criou nada, não é para ter nada. Beleza, trouxe uma lista vazia. Então, agora vamos criar um post para esse usuário. Então, eu vou colocar aqui o meu ID na rota, que é um path, nosso body. Coloquei meu primeiro post, o nosso título, meu primeiro post. Vou colocar aqui. Estou muito feliz por este post. Por este. Vamos criar esse cara, dar um send aqui. Criou nosso post com sucesso. Então, eu vou criar um novo post. Meu segundo post. E nosso conteúdo vai ser: não é que esse negócio funciona? Dá um send. Então ele criou 2 posts para o mesmo usuário. E agora aqui, quando eu for buscar os posts para o usuário, é para trazer 2 posts. Então aqui ele trouxe, ó, o meu primeiro conteúdo, ou seja, meu primeiro post, o nosso nome e o nosso e-mail, que está dentro daquele join, e o nosso segundo post. E aí, só para tirar a dúvida que eu tive lá no começo do join, se eu não estou enganado agora, se eu remover este meu where aqui, ele vai trazer todos os usuários. Então eu vou ir novamente aqui ao nosso debug. Então ele ainda está rodando. Vou pegar aqui, vou arrastar esse cara para cá. Eu vou recriar a nossa aplicação, dei um restart aqui nela. Agora, criar usuário. Vou colocar testando 2. Criar este usuário. Ele é o usuário com ID 5, o nosso anterior era ID 4. E agora, quando eu buscar por posts, ele tem que trazer todos os outros usuários que foram criados. No caso, eu já tinha criado 3 usuários de teste. Então aqui neste body tem que trazer os outros usuários e esse sem nada. Então vamos lá, criou esse aqui de teste, esse teste 2, esse aqui 2, esse testando. É isso mesmo. Como tem aquela cláusula lá de no on do meu join, como esse meu usuário 5, ele não tem posts, ele não é listado aqui. Igual tá aqui, ó. Agora, se eu criar um post para ele, ó, 5. Agora ele vai ser retornado aqui. Aqui, ó. Então, realmente é isso, gente. Quando você faz a cláusula lá do join e esse cara é nulo na outra tabela, ele não traz. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal que isso ajuda bastante. E tamo junto, gente. Valeu. Obrigadão.